Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hardcast, o podcast da Hard que fala sobre treino, vida saudável e tudo que rola dentro de uma academia. Hoje estamos aqui com um cara que é bombeiro, fisiculturista natural, formado em Direito, acadêmico de Educação Física e é o famoso fisiculturista natural. O homem é natural. Hoje o papo vai ser bom, ele vai contar um pouco de tudo pra gente, do que rola nos bastidores, de como que é subir nos palcos e perrengues que nunca ninguém contou pra vocês. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado. Vamos lá, Diego. Hoje o papo é bom. Fala o que vem na telha, fala o que pensar, não precisa... Sinta-se à vontade. Você tá Aqui, em casa. Isso pra mim. Para quem te conhece, te acompanha desde de perto, assim, sabe o amor que você tem pelo treino. Eu nunca vi um cara treinar tanto igual o Diego. Não, de verdade, eu falo, o cara entra aqui de manhã e sai de tarde. Da onde que veio esse amor pela academia, pelo fisiculturismo, a ideia de competir? Da onde que veio isso? Antes de competir, eu sempre gostei da atividade física, desde sempre. Eu até lembro, quando eu era criança, estava lá no Educação Infantil, Ensino Fundamental, eu pegava o ônibus 6h30 da manhã. Então, 6 horas eu levantaria para tomar o café e pegar o ônibus. Eu já levantava às 5h30, meia hora antes do meu irmão, e ia para o banheiro fazer abdominal, flexão. Então, eu sempre gostei da atividade física. E isso foi se arrastando. Quando eu conheci a musculação, então aí eu peguei amor mesmo, nos seus meados lá que eu tinha 15, 16 anos. E aí, desde sempre, eu venho com essa paixão pela musculação. Então, independente de qualquer coisa, eu preciso treinar. Me faz falta se eu não treinar, até dormir mal eu durmo. Então, sempre foi essa paixão pela musculação e atividade física. E aí, fui conhecendo o ramo do fisiculturismo, mas por eu ter a formação em Direito e tal, eu tinha alguns planos de fazer um outro concurso público, então eu deixei meio adormecida essa ideia de competir até determinado momento. E aí as coisas foram acontecendo e aí eu conheci essa federação que é para atletas naturais. Então fiz a primeira preparação e aí, além da musculação, todos os desafios que é competir, então eu gostei mais ainda e estou até hoje aqui. Com 3 competições já feitas, já tem a 4ª programada. E é isso. A paixão pela atividade física foi desde sempre. Eu sempre gostei de correr, essas coisas, mas a musculação sempre é o carro-chefe. Então tem que ter. Independente de qualquer coisa que me ofereçam, o meu treino tem que sair. Não tem negociação para ele, não. E a gente faz parte de mim. E como que é conciliar, então, né, os treinos com a vida de bombeiro? Que tem as horas, né? As escalas. E estudar, e enfim, tudo. Exato. Eu acho que, assim, todos vão passar por perrengues. Então, não seria justo eu vir aqui e falar que, nossa, eu sou o cara. Então, cada um tem suas guerras que tem que ser resolvidas. E a minha não é diferente, mas eu dou meu jeito. Nós fazemos hoje aqui em Marechal Cândido Rondon uma escala 24/48. Então, eu procuro colocar o meu dia de descanso, às vezes, no dia do bombeiro. Só que 2/1 eu descansaria muito. Então, lá no quartel a gente tem uma estrutura que estamos atrás de recursos para tentar equipar com equipamentos, mas ainda a gente tem alguns halteres, barras, algumas anilhas. Bem simples, mas dá para desenrolar alguma coisa. Então, às vezes, lá ainda eu faço um treino com o que tem lá, dou uma improvisada e consigo desenrolar. E aí, nos 2 dias de folga, daí eu procuro colocar todos os exercícios para tentar encaixar na semana tudo que tem que ser feito. Mas eu vou dando o meu jeito. Então, às vezes tem missões, daí não tem como. A gente, às vezes, viaja para outra cidade, alguma coisa acontece que o efetivo tem que ser envolvido, um incêndio de grande proporção, daí não tem como. Daí a gente fica ali no combate, daí tem que abrir mão. Mas se não tem, se está em condições normais, aí eu dou meu jeito lá, tem os equipamentos lá que a gente dá um jeito. E a questão de estudo, cara, é conciliando, tem que dar seu jeito. Eu sou solteiro, então ainda nessa parte facilita. Por isso que eu falo que todos têm suas guerras.
o Vinícius é proprietário de agora 2 academias, é correria. E ele se propôs a competir. Então, vai ter os perrengues dele, vai ver que vai ser sanhaço. E todo mundo dá seu jeito. Quem quer, faz. Se quiser, faz. Se arrumar desculpa, amiga, aí tá lascado. Que a vida perfeita não existe pra ninguém. Não. Se não der seu jeito ali, não sai nada, não. Não tem rotina perfeita. Igual você tem a chave da academia. Tem vezes que eu vou abrir a academia lá, que eu sempre abro ela às 5h10 da manhã. Quantas vezes eu já vi o Diego lá treinando? Com as luzes apagadas, sem som. Vai lá às 4 da manhã, então assim eu falo, quem quer dá um jeito. Tem esse detalhe também, é porque são várias nuances, né? Sim. Mas, por exemplo, no dia de plantão, nós assumimos às 8 e saímos às 8 do outro dia. Então, às vezes, eu tenho que fazer um treino que eu não consigo fazer no quartel, o Vinícius me concedeu a chave, que eu falo sempre para ele, eu falo assim, cara, não tem nada no mundo que vai pagar isso, ele pode me oferecer todo o patrocínio que for, só que se ele falar assim, eu te tiro a chave da academia, eu não aceito. Porque o que eu gosto é aquilo, e daí o que facilita? Eu vou antes. Então, se eu tiver que levantar 4h30 da manhã para ir fazer meu treino antes de assumir o plantão, eu faço isso. Então, eu levanto mais cedo, vou na madrugada na academia, e aí eu assumo o plantão às 8. Então, eu treinei no dia também. Tem seus sacrifícios, mas é isso, é desenrolar, tem que cumprir a missão. Cada um tem sua guerra. Cada um tem sua guerra. Você falou assim, que às vezes você vai para missão, né? Vocês têm os chamados oficiais que... lógico, vocês estão na correria lá e, né, trabalhando, enfim, às vezes nem dá tempo de pensar muito nisso. Mas dá um nervoso de ficar sem treinar? É estranho. Porque, cara, eu não sou ansioso, não sou estressado nada, mas se eu ficar uns dias sem treinar, já começa a ficar estranho, me falta, eu sinto falta, eu durmo mal, não é legal. Só que o que acontece? A depender de qual que é a missão, às vezes é desgastante. Então, o treino está sendo ali. Por exemplo, se é um incêndio de grandes proporções, que o efetivo todo está lá empregado, o foco tem seu desgaste. Então, ali tá tranquilo. É ruim assim, é fazer uma viagem que vai ser algo, assistir alguma palestra, alguma coisa que é parado. Daí, um dia eu aceito, 2 já começa a enroscar. Então... Eu te entendo. Como eu fui lá no curso lá em Curitiba... Não, a gente foi para um evento em Curitiba, 4 dias de curso, né? No segundo, o Vini já estava indo conhecer a academia. Não, tem que treinar. Tem que treinar. Teve um final de ano que nós, aqui do Bombeiro, fomos pra praia. Então acho que nós ficamos 6 dias. E aí você tá no ritmo de virada de ano e tal. No segundo dia, e eu me segurando, pra galera falar assim, nossa, Tiago, você é doente, não sei o quê. Daí eu me segurando 2 dias, no terceiro eu falei, pesado, eu tenho que ir, me faz falta, eu preciso achar uma academia aqui. Aí eu achei uma na internet e fiz meu treino. E realmente me faz falta, cara. Tirar isso de mim, tira a minha vida. E, Diegão, essa que a gente falou antes, o Matheus falou natural. Você compete natural, você vem... Muitos duvidam de você ser natural pelo shape que você tem, né? Mas da onde que veio essa ideia? Eu vou ficar natural, vou competir natural? Da onde que surgiu essa ideia? Ou você sempre gostou assim? Como que foi? Eu sempre coloquei a saúde em primeiro lugar. Mas lá no começo, 16, 17 anos, eu sempre tive a ciência de uma coisa. Naquela época eu queria, até hoje, hormonizar seria interessante. Só que eu sempre tenho medo da saúde. Então lá eu tinha ciência que, não, se eu for fazer o uso, tem que ser com todo o acompanhamento, como tem que ser feito. Só que era diferente naquela época. Eu não tinha tanta informação, eu não tinha contato com outros atletas. A cidade natal minha, que é São Miguel do Iguaçu, é uma cidade menor. Então eu não tinha acesso a isso. Até a internet, eu tinha que ir tinha aquela internet de escada que era com telefone, sabe que tinha que colocar o cabo do telefone? Então ficava o computador na casa do meu avô, que a gente tinha, e tinha que usar o telefone dele, que era a internet que eu tinha. E aí eu ficava pesquisando coisas lá. Falar que eu tenho vontade, até hoje eu tenho, mas eu tenho medo dos colaterais disso. E as coisas, os anos foram passando e eu sempre tive vontade, que nem eu falei. Só que eu falei, não, vou fazer como tem que ser feito, tudo bonitinho, com acompanhamento tal. E isso requer também um financeiro, que eu não tinha. E aí, segurei, que chegou uma época, eu falei assim, eu tive bons resultados
E eu pensei, se eu usar hoje, eles vão depositar o mérito tudo no que eu vou usar. Falei assim, então eu vou levar meu corpo ao extremo e vou ver até onde eu consigo chegar de forma natural. Toda atividade de alta performance eu entendo que é prejudicial. Desde, por exemplo, ultramaratonistas, essas pessoas, toda alta performance tem seu desgaste. Sim. Então, por mais que eu compita natural... Nenhum alto rendimento é saúde. Exato, todo alto rendimento vai ter seu desgaste. Só que aí eu indo natural, eu acredito que seja menos danoso. Minimizando os danos. Menos danoso do que se eu fizesse uso de hormônios diuréticos. Eu nunca fiz nada de hormônio diurético, não tem porque mentir, que nem o Vini falou, muitos não acreditam. Mas eu também não me preocupo. Quando as pessoas duvidam, eu até acho legal, porque fala assim, se a pessoa está duvidando é porque ela está vendo o resultado em mim e acredita muito que eu usei. Mas não me incomoda. Só que eu nunca fiz uso e pode fazer qualquer teste que tá tranquilo, não teria medo. E não teria por que mentir. Então, aí eu vou nessa pegada natural e eu entendo que agora, como eu comecei a competir, eu acredito que a minha vida útil em competição seja maior assim. Porque se eu penso, né, também não tenho muito conhecimento, mas acelerar muito com hormônio diurético, vai ter que tirar o pé em determinado momento. Então, até os atletas mais top ali, quando tá nos seus 30, 35, já começam a desacelerar. E a minha ideia é estar lá 40, 50, 60 anos e na briga, se Deus permitir, né? Porque a gente sabe que pode acontecer várias coisas, mas não vai ser pelo uso de hormônio diurético que vai me tirar do game. Então, nessa pegada, eu pretendo ir até ficar velhinho. E tu já pensou em algum momento em desistir? Já passou por alguma situação que balançou ali? Não quero mais. Você se refere à competição ou à musculação? A competição. Assim? Não. A primeira foi um pouco mais difícil. Eu passei muita fome. Mas quando eu saí do campeonato, eu falei, não. É isso aqui que eu quero, eu vou continuar. Daí fiz uns ajustes ali com o coach e tal. Então, hoje, o meu coach, ele sabe manipular muito bem a dieta, porque eu acho que não é a dieta que se adapta à pessoa, é a pessoa que se adapta à dieta. Então, ele conseguiu encaixar bem pelo meu físico, cada corpo vai responder de um jeito. E aí, tô na pegada e em nenhum momento passou na cabeça de desistir. Existem os perrengues, é a escala de serviço, e aí época de competição, ali faltando 2 semanas, é uma logística diferente, começa com controle de sal, água, e aí eu tenho que ficar fora do trabalho, porque se eu pego um incêndio, alguma coisa, tem muita perca de líquido, essas coisas, então perde a mão. Daí eu procuro trocar serviço para ficar 2 semanas mais de folga, 1 semana ali de folga, para poder fazer todas essas manipulações de dieta, água, sal, sem correr riscos de uma ocorrência de grande proporção assim. Mas eu consigo adaptar bem, faço as trocas, o efetivo aqui dos bombeiros, a galera sempre chega junto, então aceita fazer as trocas ali, daí eu consigo manipular bem e não me fez em nenhum momento passar assim, não vou mais competir e tal. Não tive esse pensamento de desistir. Por mais que passa fome, essas coisas, é tranquilo. E desses 3 campeonatos que você já competiu, o quarto a gente vai junto, né? Qual que foi o campeonato assim mais marcante para você, o mais desafiador, o mais que te desafiou, o mais marcante? Desses 3, sem sombra de dúvidas, foi o último, porque os 2 primeiros eram só com atletas naturais. E aí falei, não, vou me aventurar na outra federação, na NPC, que é com atletas hormonizados. E tive bons resultados. Então, esse que foi o primeiro na NPC, que foi o último que eu competi, esse me marcou bastante. E aí inflamou mais ainda a minha vontade de competir. Então, esse último para mim foi top demais. E qual que foi o maior perrengue que você já passou em preparação? A fome. Porque se for preciso treinar 3, 4, 5 horas, eu treino, fazer cardio, independente da quantidade eu faço, vibrando, sem estresse. Agora, eu sofro com a fome, eu passo muita fome e isso me chateia.
É o único perrengue que eu digo assim que esse, me azeda. E aconteceu alguma, tipo assim, teve alguma situação, algum estresse específico ou, sei lá, alguma atitude que tu acabou tendo por conta da fome? Que tu lembre, assim? Não, as pessoas falam que nós mudamos, mas a gente acaba falando que não. Mas ali nas finaleiras ali, o pessoal comenta assim, você já não tá tão bem humorado, essas coisas, mas algo de estourar, algo mais grave assim, Não. nem compulsão, nunca tive assim, de fazer algo exagerado a ponto de estourar com alguém, alguma coisa assim, foi bem tranquilo. Até, eu não sei como fazendo uso, né, de hormônios, essas coisas, que a gente sabe que tem algumas que alteram a parte psicológica ali. Como eu não faço uso, talvez isso facilita também não ter essas alterações tão sinistras assim. Então é sempre bem tranquilo. Eu fico mais introspectivo e é normal, tá ali, porque vai ter que estar em déficit, senão a conta não fecha. Vai ter que passar fome, não tem jeito. Energia não é por mesmo, mais assim, que nem o Rafa, que é meu coach, a gente, nas finaleiras ali, é uma quantidade grande de comida, se for comparar com o outro. Mas para mim ainda seria pouco, então passa fome ali. Mas não tem nem como não ficar irritado, né? Qualquer pessoa... fisiológico, né? Fisiológico. Porque o treino é o mesmo se comendo Exato. pouco ou comendo muito, o treino é a pancada mesmo. Então, o treino, o cardio, a energia que você tem ali vai ter que sair igual. E qualquer pessoa, eu fico chato quando eu não como. Sim. Quando tô com fome. O que eu falo para as pessoas, né? Eles falam assim, pô, mas aí fica chato, não sei o que. Cara, eu falei, bicho, fica um dia comendo pouco, nem tipo zerar carboidrato, nada, só comer menos. Ou pular uma refeição, que a fome aperta ali, que as pessoas já ficam assim. Imagine você se arrastar por... Normalmente a gente faz uma preparação de 2 meses. Para mim é um tempo suficiente. Não tem como, é fisiológico, vai dar aquela... Mas eu procuro a experiência, cara. Depois do primeiro, a gente aprende muita coisa, então no segundo já foi totalmente diferente. No primeiro, eu até fazia estágio na Hard, então atendendo as pessoas ali já era diferente, as pessoas mesmo falavam, e eu sei que estava diferente, tal, se estoura um pouquinho ali com a pessoa, mas depois do primeiro já tive a experiência, então daí já soube lidar com a situação, então no terceiro foi mais tranquilo ainda. Então é a experiência, a gente vai entendendo como o corpo responde, como que as fases ali, e o terceiro foi bem tranquilo, acredito que os próximos vão ser mais ainda, então agora eu tô levando bem mais tranquilo. A gente já sabe ali, porque o primeiro sempre bagagem, é tudo novo, né? Fica sim, ali, é tudo uma primeira coisa, né? Primeira vez. E desses 3 campeonatos que você teve já, tu acha que já rolou alguma injustiça, alguma coisa que tu acha que poderia ir a mais? Ouviu alguma coisa que não te agradou? Eu não gosto de ficar, assim... colocando a culpa nos exteriorizando as minhas conclusões. Mas teve sim alguns critérios de julgamento da arbitragem que eu não concordei, mas nem por isso passou pela cabeça desistir ou questionar alguma coisa assim. Eu acho que faz parte do jogo, infelizmente vai ter esse lado pessoal ali, aquele subjetivismo do árbitro, que nem sempre a gente vai concordar, principalmente quando a gente perde, que daí a gente vai querer usar algum critério ali para justificar também. Então eu procuro, cara, não falar assim, não, foi injustiça e tal. Eu aceito e tal, tento melhorar naquele ponto que foi questionado, que me fez perder, mas bem tranquilo, acho que isso vai fazer parte de toda a competição. Quem não ficar em primeiro vai questionar, então faz parte. Vai existir sempre, acho que não só no fisiculturismo, em várias modalidades aí tem isso, então... tá tranquilo. Diego, e das tuas participações, das conquistas que tu já teve, qual foi o momento que mais te emocionou dos campeonatos? Assim, que mais me deixou... foi esse último, justamente por estar junto com o pessoal harmonizado. Só que o primeiro também, por mais sofrido que foi, a primeira vez que sobe no palco ali,
Marca. O pessoal comenta assim, que nem a da tatuagem, a primeira agulhada você nunca esquece. E aí eu até falei com o Vini hoje, falei assim, o primeiro jato de tinta a gente também nunca esquece, que faz aquela pintura. Sim. Então o primeiro e o terceiro até então foram os que mais me marcaram. O terceiro por esse desafio... que foi 2 primeiras vezes, né? É. Esse teu último foi a tua primeira vez também. Na outra federação, digamos assim. E o primeiro por ser tudo novo, assim, os dois que marcaram bastante. E por tu ser natural, Diego, qual tu acha que é a maior dificuldade na preparação, em tudo, assim? Qual que tu acha que é... Eu acho que, assim, que nem eu falo, eu não desmereço nenhum atleta, porque quem for competir, quem tá lá em cima do palco, passou todos os seus perrengues. E é difícil para mim dizer porque eu não sei como seria uma preparação harmonizando e tal, mas a gente sabe que é algo mais anticatabólico que uma testosterona exógena, não existe. Então, um diurético para puxar. Então, o meu treino tem que ser diferente, o meu cardio tem que ser diferente, talvez em mais quantidade, por conta que eu não tenho esses aditivos, esses aceleradores. Uhum. Então, talvez a minha preparação seja um pouco mais árdua nesse sentido. Mas não que quem faça uso não tem seus perrengues também. Todo mundo, todos os atletas vão ter. Então é difícil dizer por não saber como que é uma preparação fazendo uso. Mas por ser natural, eu acredito que eu tenho que fazer um trabalho um pouco mais puxado. Tem que puxar mais no cardio, né? na dieta ali para tentar vir com condicionamento bem, porque chegar ali a 3, 4% de gordura não é fácil. Então, sem nenhum aditivo ali, tem que puxar na dieta, no cardio, no treino, não tem outra coisa. Uhum. Então, essa é uma coisa chata que eu tenho certeza que você deve ter várias aí pra contar. Mas como que é lidar com as pessoas comparando você com os harmonizantes? Então, é que as pessoas não acreditam. É difícil, normalmente as pessoas falam assim, beleza, talvez agora você não está usando, mas você já usou. Então, muitos acreditam, né? É difícil falar todas as pessoas, porque todas as pessoas é muita gente, mas as pessoas, algumas ali, acreditam que eu já fiz o uso e tal, mas que não te falei, Matheus, isso não me chateia, cara. Isso eu levo até como um elogio. Porque se a pessoa não acredita que eu não fiz uso de nada, é porque ela fala assim, não, esse cara tem um corpo massa, top e tá mentindo, porque não tem como fazer isso sem ter usado. Então não me chateia mesmo, eu até curto. Até quando a primeira vez que eu perguntei pro Diego o que ele usava, eu falei, cara, eu sou natural. Eu falei, não precisa mentir pra mim, cara, pode falar a verdade. Não, eu sou natural. Eu falei, mano, pode falar. Não, mas é difícil. Que nem você falou, pra mim seria uma motivação do caramba. Uhum. Se tá comparando eu com uma pessoa harmonizada e eu sou natural, é que o trabalho tá sendo bem feito, tem uma genética boa também, que conta muito. E os anos de treino que você tem também, né? Tem você não começou ontem, tu tem uma boa... Tem. Normalmente, provavelmente o que vocês têm de idade aí, eu já tenho quase de treino. Então, tem isso também, que nem eu falei, eu sempre gostei muito da musculação. Diego, desde para que eu não sou tão novo. Anos. Quanto tempo de treino você tem? 21 agora. Tu vai fazer 21 30? de musculação. Eu tenho 25, quase. Mas sim, tá bem então, tá bem, aparenta ser mais novo. Obrigado. Mas é muito tempo e assim, fiel. 16, 17 anos ali, fiel, cara, desde sempre nessa pegada de treino, todo dia, insano ali, e até hoje nessa pegada. Não, o Diego, eu falo pra todo mundo que não acompanha o Diego, não, ele é faca na caveira, ele é psicopata. É fácil. Quem não conhece ele não erra uma refeição, não tem opção de errar, não tem opção de nada. Assim, eu vi o Diego, sempre quando eu ia treinar, o Diego tava lá treinando, beleza, mas isso é normal. A gente vai no nosso horário, a gente vê as pessoas treinando. E é normal. Agora, perto da inauguração, que eu tava direto na academia, eu chegava umas 2 horas antes do meu treino, o Diego estava lá treinando. De tarde. E aí eu ia treinar, aí eu saía e ia almoçar, e aí eu voltava à tarde e o Diego estava lá. E aí saía não, cara, eu voltava, é absurdo. Não, é absurdo. Eu costumo dizer assim, eu não sei se é defeito ou virtude. Porque, cara,
Se tem que fazer, eu faço. Se precisar ficar 6 horas ali, eu aí, faço. De hora, quanto tempo que você costuma ficar na academia por dia? É que varia muito. Quando chega na fase de competição, fica um pouco mais estendido, porque eu gosto de fazer mobilidade. Então, tem a parte de pose. O Vini que vai competir agora vai ver que tem que treinar, então toma seu tempo. Então, eu vou fazendo isso. Daí o cardio, eu costumo fazer o cardio junto. Então, fica um treino bem longo nesse sentido. Mas de musculação pegada ali, 1h30, 2 horas, a depender ali do grupamento muscular. Então, é mais ou menos nisso. Mas se for colocar todo o tempo na academia, eu acho que eu fico mais tempo na academia do que em casa, né? Assim, eu faço e perto de preparação, de preparação, perto de competição, você fica uma média de quantas horas dentro da academia por dia? Umas 4 horas. Umas 4 horas eu fico ali entre todas essas atividades, desde mobilidade, alongamento, treina pose, faz o treino, faz o cardio. Mais ou menos. E daí tem a especificidade de cada período. Que nem o Rafael lá, que é meu coach, fala assim, não, agora pode fazer todos os dias abdominal, prancha, vácuo, essas coisas. Eu faço o jeito que é passado. E tudo isso vai aumentando o tempo, né? E aí faz um pouco mais com um intervalo maior, por conta ali que já está ali com déficit calórico, então vai levando mais na boa. Então fica um tempinho bom na academia. Diegão, vamos falar um pouco sobre a academia. Qual foi o seu primeiro contato com a Hard Training? Como que foi a primeira relação ali? A primeira foi você. Nós treinávamos em outra academia e aí você levantou a bola que ia abrir uma academia. E eu vi o cara treinando igual animal desde lá. E aí nessa conversa você falou assim, Diego, você é o cara que eu queria na minha academia. E aí eu, gostei da ideia. E nisso eu vim me preparando para o concurso e tal, que é na área do direito, que não tem nada a ver com a educação física, embora eu já estava cursando. Mas ainda não me formei na época, lógico, não estava formado. Então eu entraria como estagiário. E aí foi a nossa conversa, que daí várias coisas aconteceram nessa preparação para concurso, que me fez esfriar e voltar os olhos para a área de academia, trabalhar ali. E daí nós iniciamos o trabalho na inauguração da Hard, eu entrei como estagiário lá, fiquei aproximadamente 1 ano. E aí coisas acontecendo que eu tive que me afastar, mas logo estamos voltando aí, se tudo der certo. Mas a ideia da academia foi aquela nossa conversa que a gente teve durante esse treino ali, que me animou demais. Sim. E eu entrei vibrando. Antes de inaugurar, eu já estava fazendo um treino lá, lembra? Sim, imagina. Sim. Aí eu falei que a academia o primeiro cara que treinou na Hard, na inauguração da primeira Hard, fui eu. A academia era para inaugurar em março, lembra que atrasou um monte? Nossa, atrasou, hein? Eu fui para julho, aí o Diegão mandando para mim, cara, vai inaugurar, não sei o quê. Eu falei, Diegão, atrasou, e você tava mais ansioso. Eu ficava bolado, cara, eu ficava bolado. Eu falei, será que ele não tá rolando? Porque daí eu mandava, às vezes ele até demorava um pouco a responder, e falei, cara, mas já era para abrir, e tal. Mas deu tudo certo, e aí, julho inauguramos. Diego, e o que tu mais gosta no ambiente de Hard? Tipo assim, fala em Hard, o que tu mais gosta? É que é uma pegada, eu já tive experiências em várias academias, e aqui o ambiente, cara, é a energia do negócio. Tem que ter uma energia para o treino ser legal, para mim, pelo menos. Então, a Hard me proporciona isso. Gente batendo peso, gente gritando, se sente bem se você tá de calça, se você tá de shorts, tá tranquilo. O ambiente é esse. Não tem muito frufru, que eu costumo dizer. Não tem frescura. Se quiser largar o peso ali, larga, tá tudo certo, não tem problema algum. Então, essa energia da Hard, para mim, não tem preço, sabe? Então, o diferencial, para mim, o diferencial ali é isso. E quando era professor, Diegão, e agora daqui uns meses, vai virar de novo, qual era a tua maior dificuldade com alguns alunos? Quando você estava em sala como estagiário? É que assim, eu não digo dificuldade, mas um desafio. Sim. Porque tem pessoas que já são experientes, que pedem alguma ajuda, mas muitas tem pessoas que é a primeira vez que está numa academia,
que nunca fez um treino e tem aquelas pessoas que têm limitações por questões, fez cirurgia de tornozelo, de joelho, de quadril. Então, isso é um desafio bem grande, porque a gente está lidando com a saúde da pessoa. Então, é um desafio muito grande. Essa era a particularidade de cada um. E é um desafio muito grande para o professor de sala de musculação isso. Uhum. Então, era meu desafio. Quando a pessoa chegava e falava assim, ó, eu quero fazer um treino, mas eu tenho algum problema de ombro, alguma coisa assim. Então, esse era o meu desafio de tentar adaptar o treino para essa pessoa de acordo com a limitação que ela tinha. Então, esse era o meu desafio como professor, mas vibrava demais, porque daí, tendo os feedbacks positivos das pessoas, eu acho que não tem preço, né? Isso mudou bastante a vida de pessoas. Então, ali teve algumas experiências muito boas ali com pessoas que pediram minha ajuda e gratificante demais. Sim. Gosto muito. Diego, e teve alguma situação, ou pode contar se tiver mais de uma, situação engraçada treinando? Sei lá, de cair peso, ou de... O Mercúrio contou aqui já que rasgou os shorts dele, alguma coisa, sei lá, engraçada, ou um perrengue que você passou em algum treino? Olha, Matheus, de engraçado, cara, eu acredito que não me vem à cabeça. Eu lembro que de complicado era um leg que tinha uma academia, isso bastante tempo atrás. Era tudo muito rústico, diferente dos equipamentos que tem hoje. E assim, o leg, a tendência é nós usarmos bastante peso. E aquele leg tinha uma particularidade, que se você tirasse todos os pesos de um lado só, ele pendia. Então, eu tombei o leg. Daí foi tirando. Mas isso era assim, não era só eu. Quem chegasse e não conhecia, acontecia isso. E comigo não foi diferente. Só que daí a gente, quando via que uma pessoa estava ali iniciando ou não sabia, a gente alertava. Falava, ó, cuidado. Então, você tinha que ir tirando peso lá e cá. E comigo foi assim, uma situação mais assim... Que causou um pouco de constrangimento foi isso, que eu tirei todo o peso de um lado dele. Isso já aconteceu comigo, mas de cavação mesmo, assim, foi na barra tirar a barra livre. Não, isso primeira já vez. É mais juvenil. Agora aquele lá era... juvenil. As barras de hoje em dia não permitem muito isso, mas... Isso eu sempre fiquei meio veaco com tirar peso tudo de um lado só, então... Vai tirando de cada lado um pouquinho. E, Diegão, vamos falar um pouco do futuro agora. Qual que é o teu maior objetivo no fisiculturismo, assim, para frente? Eu pretendo, que nem eu falei, muito tempo ainda de competição. Então, é o desafio, cara. É o desafio de passar por todo o processo. Então, o meu objetivo, claro que a gente quer ali, eu queria ganhar e ser campeão, tem toda uma trajetória no fisiculturismo, se tornar profissional, todas essas coisas. É o sonho de, acho que todo atleta, né, que se propõe a competir, quer. Mas não é isso, cara. Ali, me faz sentir vivo, sabe? Porque, assim, eu acho que se a gente faz algo com um objetivo, se torna, assim, diferente. Igual você vir fazer um treino só por treinar, ou falar assim, não, eu vou treinar porque daqui 3 meses tem uma competição. Muda o psicológico. Muda. Tem objetivo, né? Me faz sentir vivo. Então, eu pretendo estar lá velhinho e ainda tentando competir com a galera e tal. Com todos os desafios que tem. Que nem eu falei, ainda nunca fiz uso de nada, não pretendo. Então, é um desafio maior, mas eu quero estar ali brigando, dando cabeçada na galera. E é isso, cara. O futuro é esse. Seguir na competição, só que não se tornar escravo também disso, sabe? Porque eu acho que tem uma frase clichê tal, que até eles usam, né? Que assim, se você aproveitar o processo, né? Fica tudo mais leve. E de fato é isso, porque senão a gente se coloca numa bolha e só pensa naquilo, não é legal. Então eu pretendo aproveitar esse processo. Eu acho que acaba até passando tesão, né? Quando você claro. vira refém do... Que se você se torna escravo daquele objetivo, é horrível. Isso aconteceu comigo para concurso público. Que aí é uma outra história, mas eu só tinha o meu tempo de treinar e estudar. Eu me tornei escravo disso. Então,
Eu só fazia isso. Eu fazia meu treino, que esse eu não negocio, e aí eu estudar, se tornei escravo disso, e me desgastou bastante. Então, hoje, com a experiência que eu tive dessa preparação para concurso, foi que daí agora o fisiculturismo eu levo ele mais tranquilo. O primeiro foi mais pressionado, porque é tudo novo, a gente não conhece. Então, o primeiro foi um pouquinho mais puxado ali, mas hoje eu levo o processo bem leve ali. Então, a ideia para o futuro é estar aí todo ano aí, buscar umas 2 ou 3 competições. Aí sim. E o que tu quer ainda provar não provar para alguém específico, né? Mas o que você quer provar e deixar de legado no fisiculturismo natural? Eu não digo assim, Matheus, que eu queira provar, mas eu acho que é importante, principalmente para essa galera mais nova, porque tem que cuidar muito. Hoje tem muita informação na internet. E a gente acaba assistindo que se você não faz uso de determinadas substâncias, você não tem resultado, não vai servir para nada, não adianta treino, não vai funcionar. E eu acho isso um pouco perigoso, porque às vezes influencia muito essa garotada jovem. Então, eu pretenderia, era isso, mostrar assim, cara, tá tranquilo, se você não fizer uso de nada, tem como, é só fazer o trampo. Não que o harmonizado não faça, sempre deixo claro isso. Mas tem como sem fazer uso. Eu não digo se você... Também depende do objetivo da pessoa. Não, eu quero ser campeão do Mr. Olímpia, que é o maior palco do fisiculturismo. Cara, aí é humanamente impossível você chegar sem uso. Beleza. Mas para um corpo legal, competitivo, tem como sem fazer uso. Só tem que trabalhar duro. Então esse seria... Não digo provar, só influenciar positivamente nesse ponto. Para a garotada também, às vezes sem experiência, não acelerar muito naquilo que não conhece, prejudicar a saúde. Então essa é a minha ideia, falar assim, não, cara, tem como, só segura a onda, vai fazendo o trampo que tem que ser feito. Seria mais ou menos isso, não provar, mas influenciar positivamente nesse ponto, sabe? Sim. E como tu se sente, Diegão, se tu não sabe, com certeza sabe, que tu é exemplo para muita gente em questão de competir natural, em subir no palco sem hormônio nenhum. Como tu sente? Tu sente uma responsabilidade maior, assim, pra garotada, que nem tu falou, pra garotada, pra todo mundo, que tem como subir no palco, competir natural, que hoje em dia, que nem tu falou, tá uma febre, né? O cara, antes de entrar pra academia, já quer usar alguma coisa e pergunta o que tem que usar. Então, como que você se sente? Exato. Essa é uma pergunta que me fazem até cotidianamente. Só que eu não tenho esse feedback, assim, a ponto de falar com propriedade isso, porque... Eu não sei até que ponto eu influencio as pessoas. Claro que pode ter bastante, só que eles não vêm falar, poucas pessoas vêm falar. Mas que assim, o feedback para a pessoa, para mim até que vem, digamos, pouco. Então eu não tenho essa percepção do quanto eu influencio as pessoas. Ah, com certeza, pode ter certeza que influencia. Mas influenciando ali, pô, aquele salário moral que não tem preço, sabe? E eu não levo isso como um fardo, como uma responsabilidade, meu Deus, assim. Eu falo, eu levo a vida normal, aproveitando o processo e gostaria disso, seguir nessa pegada, sempre dando exemplo, mas não como um fardo que eu tenho que carregar, mas assim, se colar do meu lado, vai ter exemplos bons. Então, isso que eu pretendo. Sem falsear nada. Sim. Então, é o dia de cão ali, que é assim, não tem nenhum combinado, é aqui o dia a dia. Então, não é um fardo, é o meu dia a dia mesmo. Sim. Então, é nessa pegada aí que eu tento levar para as pessoas. E com toda essa bagagem que tu tem hoje tu já pensou em algum momento em, sei lá, dar palestra, ensinar a galera? Nunca me passou na cabeça assim de não, vou bolar aqui um plano para fazer uma palestra para garotada. Mas nada de que não possa ser pensado, né? Olha, é uma ideia boa para você. É uma ideia muito Diego. boa. É uma ideia muito boa. Porque muita gente se espelha em você. Nossa, muita gente. Até quando eu competi nessa Federação dos Naturais, tem uns projetos deles bem bacana,
que é assim, aí tem os embaixadores da federação, e é um projeto que cada embaixador pode fazer, e ele vai acumulando pontos para ter benefícios na federação, competir e tal, ganhar filiação, inscrição. Mas tem projetos bons, que é fazer palestras, essas coisas, mas ainda, para mim, ainda não fiz nada ainda. Não fiz ainda. Mas, de se pensar, com certeza. Com certeza. Estar nesses colégios é bem interessante levar uma ideia com eles. Ô Diego, a gente chegou no momento do podcast, que é um quadro nosso, que é o ping-pong. É pergunta e resposta rápida, tá? A gente pergunta, o que vier na cabeça, tu responde. Refeição favorita de off? Hambúrguer. Maior tentação da dieta? O doce. Doce. Pré-treino mais bizarro que tu usou? Caraca. Beterraba. Um shape ou um fisiculturista que tu respeita muito, admira? Fisiculturista. Porra. Assim, tem que ser o cara aqui do Brasil que eu conheço? O que você admira, assim? Mundialmente. Como pessoa, como atleta, como tudo. É difícil como pessoa, é um jogo rápido, não dá pra ficar se explicando muito, né? Mas pela persistência ali, tal, o Jay Cutler. Pra ganhar do Coleman, ele teve que suar muito. Muito. Se já passou algum mico em competição, Se já, qual? De fisiculturismo? Não, ainda não tive, ainda bem. Alguém já te fez uma pergunta mais aleatória que já te fizeram? Sobre musculação, óbvio. Quanto você levanta de peso? Porque é muito genérico. Não, obviamente. Depende aonde, né? Mas eu acho que é uma pergunta assim que não tem como você responder sem falar, tá, onde você quer? Acredito que é isso. Sim. É difícil lembrar, assim. É difícil. Treino favorito? Tem que ser só um? Só um. Puta merda. Peito. E agora, não só no mundo da musculação, mas uma pessoa que te inspira muito. Cara, aí é massa, porque é um cara que não tem nada a ver com fisiculturismo, mas ele é um cara pancadão, até tem o livro dele, os dois, que é o David Goggins. Que o cara é casca grossa mesmo. Então é um cara que me inspira muito, principalmente na força mental. A atividade física que ele fez, os cursos que ele fez é insano, cara. Quem mais ou menos sabe ali da pegada do militarismo, sabe como que é um curso dos Navy SEALs, que são os fuzileiros navais da Marinha lá, a tropa de elite deles. Então ele tem tem mais uns dois que são muito difíceis, e depois ainda ele começou a realizar ultramaratonas, e ver o que ele fez é sinistro, cara. A mentalidade dele é muito, muito foda, e eu admiro muito ele por isso. Toda pré-competição eu leio o livro dele. Massa. Diego, você quer deixar alguma mensagem final pra galera? Eu acredito que seja isso, Matheus, que como é um podcast relacionado ao fisiculturismo, que independente se a pessoa não tem condições de ter o melhor recurso ergogênico, de ter a melhor dieta, cara, faz o trampo naquilo que é acessível à pessoa, que tem resultado. É só colocar amor no negócio que vai colher os frutos disso. Então, todos vão ter perrengues, correria, mas faz o trampo, sem ficar vitimizando, mas a pessoa lá tem mais dinheiro, ela consegue isso, consegue a dieta e eu não tenho. Se colocar amor e fazer com gosto a parada, vai colher os resultados. É só ter paciência, dia a dia. E é esse o recado que eu deixaria. E onde a gente pode te encontrar nas redes sociais? Instagram. Qual é o Instagram? É Diego_Sartori BM. BM de Bombeiro Militar. Isso aí, segue ele lá que o bichão é monstro. É monstro. Eu sou. O pessoal questiona muito sobre as redes sociais. Eu sou meio desligado a isso. Eu tenho que postar mais. Só que eu sou da velha guarda. Não é isso, cara. Eu sou da velha guarda. Eu gosto de viver a parada real ali. Por exemplo, treino. É legal filmar, só que, cara, eu quero treinar. Eu não tô nem aí se a postagem vai ser legal, se eu filmar desse ângulo. Eu só quero fazer meu treino. Então eu sou mais do mundo real. Mas entendo que hoje é necessário ter essas publicações, esse compartilhamento em redes sociais, mas ainda eu tenho que me adaptar a isso, utilizar mais essas ferramentas. Sim. No treino ali é difícil parar pra fazer. Então não curto muito, mas tem que me adaptar.
Vou tentar melhorar nessa parte, postar mais rotina aí. Não, certeza. Diego, muito obrigado. Foi muito bom conversar contigo, conhecer um pouco mais da tua história. E eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou te conhecer também. Que é isso, eu que agradeço. Obrigado Tenho só mesmo. agradecer a toda a direção da Hard, que sempre tá me apoiando aí. Não tem palavras, que nem eu falei, não tem palavras para agradecer o que a Hard fez. Não estou longe de falar de financeira, essas coisas, mas o como é importante a sala de musculação para mim, então quem tem que agradecer aqui sou eu, todo esse espaço. Isso aí, tamo junto. Show. Pessoal, a gente fica por aqui com mais um podcast hoje, recebendo o Diegão. Semana que vem tem mais, tá? Segue a gente nas redes sociais, @hardtraining no Instagram. Segue a gente no YouTube também, se inscreve lá no canal, acompanha a gente pelo Spotify e a gente fica por aqui na próxima quinta, mais um episódio do Hardcast.